Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. E deixe aí o seu like, é muito importante o seu like, para que o YouTube dê visibilidade ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que são as questões 112 e 113. Estas duas questões se relacionam aos espíritos da primeira ordem, os espíritos puros. Na questão número 112, os espíritos traçaram os caracteres gerais dos espíritos da primeira ordem. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E os espíritos da primeira ordem compõem os espíritos da primeira classe, que é uma classe única, obviamente. E os espíritos descrevem os espíritos da primeira classe da seguinte forma: os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Meus queridos irmãos e irmãs, os espíritos da primeira ordem não foram privilegiados, não foram criados diferentes de nós. Apenas são espíritos mais antigos, que já passaram por todas as experiências evolutivas, muitas vezes em outros mundos, passaram por todos os mecanismos da evolução que a natureza impõe a todos os seres vivos e chegaram à liberdade absoluta, ao livre-arbítrio absoluto. Normalmente são os espíritos construtores de mundos. Quando estudamos o livro A Caminho da Luz, cujas lives neste momento estão sendo disponibilizadas aqui no nosso canal, com estudo sempre aos domingos, 9 horas da manhã, lá nos primeiros capítulos nós observamos o planejamento de uma organização estelar, no caso o nosso sistema solar, como estes espíritos agiram na poeira estelar para poder transformá-la, aglutiná-la e formar o nosso sistema solar com o nosso planeta Terra no lugar exato, submetido planejadamente às diversas forças necessárias à manutenção da vida. Estes espíritos são os grandes arquitetos e engenheiros capazes de criar a chamada terraformação, que é o surgimento de vida em um lugar inóspito e organizar a vida de tal maneira que ela siga o propósito que leva o princípio espiritual, ainda encerrado na matéria, a libertar-se dela num processo evolutivo que demanda bilhões de anos, até que o princípio espiritual, evoluindo nos minerais, nos seres unicelulares, nos vegetais e em todas as espécies dos animais, evolua até chegar à condição humana, onde o princípio espiritual adquire pelos seus próprios méritos evolutivos
a individualidade e consciência. Estes espíritos puros, que são os espíritos da categoria de Jesus, comandam todo esse processo evolutivo, mas como eles não têm nenhuma relação com a matéria, não sofrendo nenhum dos impositivos da obrigatoriedade da reencarnação, eles agem no mundo inspirando os filósofos, os santos, os professores da humanidade, aqueles que vêm para ensinar, como Buda, Sócrates, Platão, Lao Tse e tantos outros avatares que reencarnaram no mundo para trazer ensinamentos imprescindíveis à libertação do homem de seus instintos, de sua animalidade, para tornar-se igualmente um ser humano, cada vez mais humano, caminhando celeremente para o seu processo de angelificação. Mas aqui na Terra nós contamos com a presença de um espírito de alta pureza, o Espírito Christus, que reencarnou na Terra como Jesus, passando por todas as privações necessárias a nos exemplificar as vivências necessárias para que pudéssemos nos libertar de nós mesmos. Por isso Jesus nos diz com absoluta clareza: ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. E passou por todas as formas de sofrimentos, humilhações, torturas físicas, até a morte humilhante na crucificação, principalmente para nos mostrar que o perdão é possível, porque para todos nós, habitantes de um planeta como o nosso, de expiação e provas, todos nós temos, sem exceção, a necessidade de perdoar. Esta é a maior necessidade de um habitante de um planeta de expiação e provas. Então nós encerramos esta parte do estudo do Livro dos Espíritos com a explicação sobre as características dos espíritos puros e a ligação dessas características com o nosso mestre, o Divino Mestre Jesus, um espírito de alta pureza que se submeteu voluntariamente à reencarnação para nos mostrar o caminho, o Evangelho, o caminho que devemos percorrer para nos libertar de nossas imperfeições. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado.